A tecnologia FWA, sigla em inglês para acesso fixo sem fio, chegou ao Brasil. Com isso, é possível ter a internet principal de casa sem cabos conectados ao modem ou ao roteador. Os primeiros planos de conexão residencial e corporativa passaram a ser oferecidos no país usando a rede móvel 5G como acesso fixo sem fio. Mas a novidade está disponível em apenas 5 cidades: São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Brasília. A tecnologia é útil para levar a banda larga em locais sem fibra ótica, que utiliza cabos como zonas rurais e áreas distantes de centros urbanos. Vamos saber mais com a advogada Flávia Lefevre, especialista em telecomunicações e direitos digitais e integrante da Coalizão Direitos na Rede e do Núcleo de Pesquisa, Estudos e Formação. Flávia, boa tarde, obrigado por estar participando aqui do All News. Boa tarde, Sakamoto. Boa tarde a todas e todos. Flávia, essa mudança, né, que coloca a tecnologia sem fio para substituir o acesso DSL normal nas residências de cabo, né, é uma boa notícia ou tem alguma pegadinha no meio? Não, é uma boa notícia, só que é uma boa notícia para pouquíssimos consumidores, para consumidores de alta renda. Sem dúvida nenhuma, você poder contar com a tecnologia 5G, que é muito mais rápida, tem uma capacidade de tráfego, baixíssima latência, Wi-Fi 6.0, que é excelente também, é uma excelente notícia. Ocorre que os preços são bastante salgados, né? O consumidor vai precisar adquirir um modem que vai sair em torno de R$ 1.200 e terá um acesso limitado, não é um acesso sem restrição, são acessos com franquia, né? Franquias de 200 e 400 gigabytes e mensais, né? E, portanto, se a pessoa quiser ter mais do que isso, vai ter que adquirir e pagar por mais crédito, por mais volume de dados. Ou seja, é um produto, né, um serviço voltado para consumidores de alta renda e para áreas específicas do país. Como você fala, essas áreas específicas, a introdução desse equipamento, dessas instalações, dessa tecnologia, ela vai na esteira da introdução da própria tecnologia 5G. Ou seja, você tem lugares do país, zona rural, lugares mais distantes, que não vão abandonar, provavelmente, que hoje acabam buscando soluções na internet via rádio ou de microsatélites, né? Vão continuar com isso, porque se nem o 5G chegou nessas localidades, que dirá o 5G residencial. Exato, Sakamoto. Por isso que nós, da Coalizão Direitos na Rede, ainda quando a tecnologia 5G estava em fase de licitação, né, que foi feita, promovida pela Anatel, nós criticamos justamente o fato de que as contrapartidas apresentadas para as empresas e que foram as grandes ganhadoras, né, dessa licitação, que foram, claro, TIM e Vivo, que já concentram largamente o mercado de acesso à internet móvel no país, nós criticamos porque a gente identificou que, do modo como o edital de licitação foi feito, ele ia privilegiar consumidores de alta renda e ampliar, né, a extrema desigualdade de acesso à internet que a gente tem. As contrapartidas de 4G, e que é uma tecnologia vastamente suficiente para um consumidor comum como nós, eu, por exemplo, estou falando aqui com você pela tecnologia 4G, com uma latência muito baixa, e a maioria dos consumidores no Brasil, como indicam, né, os dados do CETIC-BR, que faz pesquisas desde 2005 de acesso à internet, mostram que mais de 70% dos acessos à internet no Brasil ocorrem pela rede móvel, e na classe D e E, 90% acessam a internet exclusivamente pela rede móvel, 90%
dos consumidores das classes D e E, e na classe C são 65%. Então, são pessoas que usam o 4G, né, que pagam planos com franquias baixíssimas hoje, nem de longe são essas franquias que estão se ofertando aqui, são franquias com um volume de dados, segundo a Anatel, médio de 5 gigabytes por mês, ou seja, você não consegue assistir um filme do Netflix por isso, né? E muitas dessas conexões hoje são as conexões de muitos domicílios no Brasil, compartilhados por toda a família, mãe, pai, filhos, etc. Então, a gente, quando o modelo de licitação de edital para licitação do 5G foi apresentado, nós fizemos essa crítica com base, inclusive, em auditoria e em levantamento feito pelo próprio Tribunal de Contas da União. Ou seja, de certa no final das contas, Flávio, o que a gente tem enquanto uma parcela da sociedade avança com alta tecnologia, alta qualidade e sobre um alto custo, a esmagadora maioria de toda a população continua, na verdade, com, de certa forma, ou com problemas de conexão, ou com conexão limitada, né, acabando seus créditos no final do mês, sem um acesso perene de qualidade à internet, e com aparelhos que também nem pensam e nem sonham em se conectar com a 5G, porque 5G não é qualquer aparelho que se conecta, né? Tem que ter uma certa qualidade. Ou seja, o que a gente está vendo com isso mais do que simplesmente um avanço que tem que ser celebrado, é aumentar a desigualdade. Exato. Você veja, mesmo que a gente não considere o país como um todo, mas se você pega São Paulo, por exemplo, você vai ver que aqui na Avenida Paulista, onde eu estou, você tem aproximadamente 1.500 usuários por antena. Se você vai para a periferia, você tem 18 mil usuários por antena. E por isso que hoje predomina, né, no acesso à internet planos com franquias muito baixas, né, e que acabam, segundo pesquisas do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, antes do 18º dia do mês. Ou seja, a pessoa passa a ter a internet bloqueada e tem um acesso super restrito às aplicações da Meta, especialmente o WhatsApp e o Facebook, e agora também o Instagram. Lembrando que, né, ultimamente, as operadoras de conexão, né, a Claro, a Vivo, a TIM, têm informado que vão acabar também com esse benefício. Acabou a franquia, acabou, e aí você tem o acesso bloqueado contra um princípio que foi conquistado a duras penas com o Marco Civil da Internet, que foi o reconhecimento de que o serviço de conexão à internet é um serviço essencial para o exercício da cidadania e que ele não pode ser interrompido, ele só seria interrompido em caso de não pagamento de uma fatura ou qualquer coisa assim. Ou seja, o princípio da continuidade do serviço essencial, que está garantido tanto no Marco Civil da Internet quanto no Código de Defesa do Consumidor de forma expressa, ele é quebrado, né, com esses planos de franquia, e também ele é quebrado aqui, ainda que para os consumidores de alta renda, né, essas franquias de 200 e 400 gigabytes que estão sendo ofertadas, possam ser suficientes, né, e se forem suficientes, você está falando de um público que vai poder comprar mais dados, né, isso não acontece para a grande maioria do país. E quando eu falo a grande maioria, eu estou falando de em torno de 80 milhões de usuários no Brasil, né? Então, a nossa crítica foi essa: as empresas, com essa licitação, ganharam muito, pagaram muito pouco, e as contrapartidas são baixíssimas, o que acirra a situação de desigualdade no país.